Graças e paz, igreja. Quando eu escolhi esse dia para trazer a mensagem, veio no meu coração assim, louvor, adoração, era a mensagem que vinha no meu coração, né? Só que a gente tem tanta coisa para fazer, vai deixando mais para o final. E aí, conforme os dias foram se passando, será que é isso mesmo que o Senhor quer que eu fale, meu Deus? Sobre adoração, louvor? E eu encontrei um estudo, de repente, limpando minhas coisas, encontrei um estudo sobre louvor e adoração. Um estudo muito antigo que eu tinha, né, que um pastor dava para a gente lá atrás, na Igreja Central. Aí eu falei, isso aqui é uma confirmação, Deus quer que eu fale sobre adoração e louvor, né? E aí o tempo foi se passando, e conforme eu fui meditando naquele estudo, eu precisava de meditar na palavra, né? E aí eu lembrei de um versículo, o Espírito Santo me levou para Efésios 1. E aí eu caí justamente em Efésios 1, que todas as vezes que eu lia esse versículo, eu nunca entendi essa frase, que é louvor da glória da sua graça, que está em Efésios 1, de 3 a 14, né? Toda vez que eu lia ele, eu nunca entendi essa frase. Eu falava, meu Deus, eu não consigo compreender essa frase. Mas eu nunca meditei nessa frase, né? Fomos predestinados para o louvor da glória da sua graça. E aí, quando eu estava meditando, né, na mensagem, o Espírito Santo falou, é aqui que você vai ficar. Então, irmãos, o Espírito Santo foi me esclarecendo muita coisa sobre essa frase. Então, praticamente, a mensagem toda vai ser em uma frase. Nós vamos ler Efésios 1, de 3 a 14, porque esses versículos vai contextualizar toda a mensagem. Mas a mensagem vai ficar nessa frase praticamente, né? Fomos predestinados para o louvor da glória da sua graça, que fica lá no 5 e no 6. E aí, eu lembro que da outra vez eu falei assim, gente, a próxima vez eu vou fazer uma mensagem bem pequenininha, que vai durar só 15 minutos, vai ser tipo um devocional. Irmãos, por incrível que pareça, ela ficou enorme, a maior de todas. E aí eu falei, Senhor, não estou entendendo, por que tudo isso? Mas eu aprendi muito, irmãos, nessa mensagem. Eu aprendi muito, né? Porque eu não entendi essa frase. Então, assim, eu acredito que isso vai trazer também, né, um discernimento para os irmãos, um esclarecimento do que é predestinados para o louvor da glória da sua graça. Tá bom? Então, vamos abrir Efésios 1 para a gente meditar. Eu gostaria de fazer uma oração antes, porque ela ficou grande e ficou complexa. Então, eu já orei, o pastor também, só que eu quero ser mais específica, tá? Senhor Deus, eis-me aqui, usa-me como instrumento da Tua glória, Pai. Que essa mensagem venha, Senhor, trazer clareza, discernimento para o coração de cada filho Teu, como o Senhor trouxe ao meu coração. Sem a Tua unção, sem o Teu poder, sem a Tua autoridade, eu não sou nada. Use-me para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Efésios 1, vamos ler do 3 ao 14, só que todos esses versículos vai contextualizar toda a mensagem, porém, ela vai ser somente no verso 5 e 6, que fala assim, predestinou para o louvor da glória da sua graça. Em outros lugares, que é no 12 e no 14, também fala que nós fomos para o louvor da sua glória, tá bom? O 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez multiplicar-se para conosco em toda sabedoria e prudência, e fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade,
segundo a sua boa determinação que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele também fomos feitos herança, predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que antes havíamos esperado em Cristo. Nele também, vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Amém? Aqui Paulo está preso em Roma, e ele escreve essa carta aos irmãos de Éfeso, né, explicando para eles a verdadeira identidade deles como igreja, tá? Então eu vou explicar, que nem eu falei, predestinados, eu não vou me aprofundar no predestinados, tá, irmãos? Mas é predestinados, salvos, escolhidos, tudo, nascidos, para o louvor da glória da sua graça. Então eu vou explicar de trás para frente, o que é graça, depois o que é glória, depois o que é louvor. Então, o que é graça? Graça é favor merecido, né? Todos nós sabemos disso. E em Jesus, a graça de Deus ganhou carne e osso. Ele, Jesus, é a encarnação do amor de Deus. Mas a graça ela não é só isso, né? Um favor merecido. A graça ela é muito ampla, né? Então, dentro dessa graça, irmãos, temos o perdão, redenção, adoção e a herança. Então, eu vou dar uma explicadinha de cada um desses daí, o que é o perdão, o que é a redenção, o que é a adoção, o que é a herança, para a gente entender o que é a graça, né? O perdão, ele vem do latim perdonare, né? Significa o quê? O per significa inteiro e o donare significa doar, né? Então, a nossa língua, ela veio do latim, né? Então, significa, perdão significa doar completamente, doar por inteiro, tá? No português, o perdão é desculpar, absolver, cancelamento de dívida, né? Então, o melhor presente que nós podemos receber de Jesus, irmão, foi o perdão, porque ele se doou completamente, trazendo um cancelamento de dívida, que era o nosso pecado, e nos relegando novamente a Deus. Amém? E o que é redenção? Redenção é o resgate de um escravo ou prisioneiro, assim ele muda de dono. Então, redenção é um resgate de escravo para se tornar livre. E nós, né, de escravo do pecado e do diabo, nos tornamos livres em Cristo Jesus. Então, o significado dessa palavra redenção é isso. De escravo do pecado e do diabo, nós tornamos livres em Cristo. A adoção, irmãos, nós não nascemos filhos de Deus, tá? Nós nascemos inimigos de Deus por causa do pecado. E está escrito assim em Efésios 1:5. Em amor, nos predestinou para a adoção de filhos por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, em Jesus, nós somos adotados como filhos. Jesus é o Filho unigênito de Deus. Nós somos adotados através de Jesus Cristo, tá? Por causa do pecado, né? Nós fomos desligados de Deus. E agora a herança. Herança é o que recebemos de Deus por agora sermos adotados como filhos, né? E o que é a herança, né? A gente sabe muitas vezes o que é herança no reino da terra, mas só que no reino do céu a gente às vezes fica muito confuso, né? Pelo menos eu ficava, meu Deus, o que é herança? É só a vida eterna? Ah, é a vida eterna que é a herança, tal. Na terra, a herança a gente sabe muito bem o que é. Você, como filho, tem direito de desfrutar dos bens do seu pai quando ele falecer, certo? Isso é a herança, né? O que é a herança? Quando seu pai ou sua mãe morrem e deixa bens, quando ele tem bens, e os filhos desfrutam desses bens. E esses filhos, irmãos, não conquistaram, não trabalharam, não fizeram nada por isso. Eles só desfrutam desses bens, né? Eu, como filha na terra, sei muito bem o que é desfrutar da herança da terra.
Hoje meu pai faleceu e hoje eu e meus irmãos, a gente desfruta da herança do meu pai na terra. Mas o que é a herança de Deus? É a mesma coisa, tá? Então, eu vou falar um pouco dessa herança do nosso pai, que ele deu para a gente. Existe uma herança futura, existe uma herança para o momento presente. Amém? Então, a herança é para o momento futuro, a vida eterna. A vida eterna é uma herança que a gente tem em Jesus Cristo. Está escrito lá em 1 João 2,25. E a promessa que ele nos fez é esta, a vida eterna. Temos também outra herança que é o reino de Deus futuro e o reino de Deus no momento presente. Está escrito assim, Mateus 25:34. Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, isso é uma frase de Jesus falando para a gente quando a gente se encontrar, né? Quando a gente for morar com Ele, dizendo que a gente vai participar do reino com Deus. E existe um reino no momento presente, né? Está escrito assim, Mateus 4:17. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo, arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Então, quando a gente, irmãos, confessa Jesus como o nosso Salvador e Senhor, a gente entra dentro desse reino. E a gente participa desse reino. Então, o reino de Deus, ele já chegou. Quando Jesus veio, o reino de Deus chegou na terra. Quando a gente confessa Jesus, a gente entra dentro desse reino. Eu vou trazer um exemplo para os irmãos entenderem o que significa esse reino. Antes do exemplo, eu vou dar uma explicação. O que significa esse reino? Participar desse reino. Significa que nós estamos rendidos ao governo desse reino na terra. Agora eu vou trazer o exemplo para os irmãos entenderem. Por exemplo, se o governo da terra falar para a gente botar o chip na mão, a gente deve atender ele ou não? Não, né? Então, porque a gente pertence ao reino de Deus. A gente deve obedecer o reino de Deus. Por isso que a gente já pertence ao reino de Deus na terra. Entendeu? Se o governo da terra falar que a gente tem que fazer casamento homossexual na igreja, a gente deve obedecer? Não. Então, o governo de Deus, ele já atua na gente na terra. Entendeu? Por isso que a gente já pertence ao reino de Deus na terra. Tá? Então, a gente já pertence e já pode desfrutar. Ele começa aqui e termina lá. O reino de Deus já existe, já está presente. Outra herança que a gente também tem direito por ser filho adotado. A glória futura. Está escrito assim em Romanos 8:17. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Então, a gente vai ter uma glória futura também. Tá? Outra herança, o Espírito Santo como selo da promessa e como penhor da herança. O Espírito Santo como selo, irmãos, é como selo de propriedade, de pertencimento a Deus. Nós somos como propriedade de Deus. O Espírito Santo é como se fosse um selo, um carimbo, garantindo que nós somos propriedade de Deus. O penhor da herança, está escrito assim. O Espírito é o penhor da nossa herança, até a redenção da possessão adquirida. Existe duas redenções. Nós fomos redimidos de escravo do pecado e do diabo, certo? No momento presente. E teremos uma redenção futura, que seremos transformados de corpo corruptível para corpo incorruptível, quando a gente for morar com Deus. Então, a gente tem duas redenções. Então, o Espírito Santo, ele é o penhor. O que é o penhor? É uma garantia daquilo que você vai adquirir. Então, é como se você estivesse dando uma entrada. Como você vai no banco, pega um empréstimo e você dá de garantia a sua casa, né, que você vai realmente pagar aquilo. Então, o Espírito Santo, ele é como se fosse uma entrada que Deus dá para a gente de garantia que a gente vai herdar a vida eterna. Tá bom? O Espírito Santo é como garantia da nossa herança eterna, que é a vida eterna e a glória futura. Agora, existe uma herança não, existe a herança para o momento presente, que são as promessas espirituais para a gente que somos filhos agora adotados de Deus através de Jesus Cristo. Todas as bênçãos espirituais já nos foram dadas. Tem um versículo que fala assim,
Está escrito assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Então, nós já recebemos as bênçãos espirituais no momento presente. O que são essas bênçãos espirituais? Eleição, perdão, redenção, Espírito Santo, conhecimento pleno de Jesus Cristo. Isso tudo é espiritual e a gente já recebe agora, tá? Temos também dentro da herança a promessa da presença de Deus. Está escrito assim, irmãos: E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Outra promessa, a promessa da paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. João 14:27. Temos outra promessa dentro dessa herança, a promessa da manifestação do Espírito Santo. Está escrito assim: A manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para benefício comum. Está lá em 1 Coríntios 12:7. Então, a manifestação do Espírito Santo é para o momento presente, mas para o benefício comum da igreja. Se os irmãos continuar lendo em diante do 12 para frente, do 7, vai estar falando que é palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dom de curar, realizações de milagres, profecia, dom de discernir os espíritos, variedades de línguas, interpretações de língua. Isso são manifestações do Espírito Santo para benefício comum da igreja, tá? Temos também a promessa do cuidado de Deus. Está escrito assim: O meu Deus suprirá todas as nossas necessidades, segundo a riqueza da glória da sua graça. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Então, ele supre todas as nossas necessidades, amém? Temos também a promessa do descanso. Está escrito assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso não é só para o futuro, irmãos, isso é para o presente também, tá? A promessa da vitória sobre o pecado. O pecado, está escrito, não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça, né? Então, também não somos mais escravos do pecado, tá? Isso daí, irmão, foi o que o Espírito Santo me iluminou para falar sobre a graça. É só sobre a graça isso, mas eu acredito que isso não é nem 10% da graça. A graça, ela é muito maior do que isso, irmãos. Isso é só um pouco. A gente fala, o que é a graça? Favor imerecido. Só isso? Não é. É muito mais do que tudo isso que eu falei, irmãos. É que a gente não se aprofunda na palavra e a gente não sabe o que é a graça de Deus, tá? Sobre a nossa vida. E agora eu quero falar o que é glória. Irmãos, glória no hebraico significa assim: peso, importância, valor, esplendor. Glória é o resplendor do ser de Deus, tá? Então, os atributos de Deus, a sua bondade, a sua justiça, a misericórdia, a onipotência, a onisciência, a onipresença, o caráter de Deus, tudo que se diz sobre Deus tem uma glória, porque tudo que ele faz é perfeito, é bom. Então, a glória é isso, é o ser de Deus em esplendor, resplandecendo, tá? Êxodo fala assim: Moisés estava conversando com Deus e falou assim, porque Moisés conversava com Deus naturalmente, né? E ele fala assim para Deus: mostre-me agora a tua glória. E Deus respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de ti. Então, a glória dele, irmãos, é bondade. Tudo isso, o ser de Deus, é bondade, porque ele é bom e ele é perfeito. Tudo que ele faz é bom, tá? Então, a glória de Deus é o ser dele, o resplendor do ser de Deus. Quando vivemos para o louvor da sua glória, isso significa que nós devemos refletir a bondade dele aqui na terra, né? Ele é bondoso em tudo que ele é, e nós devemos refletir a bondade dele. Agora, o que é louvor? Louvor significa, irmãos, elogiar, exaltar, glorificar. Hebreus 13:15 diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, louvor é algo externo, é elogiar, exaltar, glorificar. Mas o louvor não é só música, tá? Por quê?
Porque lá em Coríntios 10:31 fala assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, o louvor não é só canção, é ações também. Então, todo louvor não significa só você elogiar, exaltar e glorificar, mas significa o seu agir, a sua atitude, o seu estilo de vida também é um louvor. Então, louvor é algo externo, é algo que expressa. Agora, eu sempre fiz essa confusão, mas agora por isso que eu estou dizendo, eu aprendi, graças a Deus. O que é adoração? Qual é a diferença de louvor para adoração? Adoração vai além do louvor, irmãos. Adoração é um reconhecimento de quem Deus é, tá? É a sinceridade do coração diante de Deus. É um sentimento profundo por Deus de amor, de gratidão, de reconhecimento por tudo que Deus é. Um desejo enorme de estar com Deus, de obedecer. É o seu coração rendido a um Deus vivo, santo e poderoso, tá? Está ligado ao coração rendido e obediente, uma entrega total. Lá em Gênesis 22:5, fala assim, obrigada, irmão. Quando Abraão sobe ao monte para sacrificar Isaque, ele diz, vamos adorar. E lá não tinha música, lá tinha obediência, tá? Agora, para sentir isso, irmãos, esse coração rendido, esse coração que ama, esse coração que adora a Deus, que deseja estar com Deus, a gente precisa conhecer a Deus, conhecer o caráter de Deus, conhecer os atributos de Deus, conhecer a bondade, o amor, a misericórdia de Deus. Para você sentir isso por Ele. A gente consegue até louvar sem adorar, mas a gente não consegue adorar sem ter o coração rendido. Conseguiu compreender a diferença do louvor? O louvor é algo que você expressa para fora. Você consegue louvar, mas se você não consegue adorar sem ter um coração rendido, porque a adoração é algo interno, tá? Então, diferença, para os irmãos saberem, entre louvor e adoração. Louvor é expressar, é algo externo, tanto em canção como em ações. Adoração é algo interno, é render-se, é um coração obediente, um coração rendido a Deus. Amém? Existe agora, irmãos, os elementos do louvor que adora. O louvor que não adora, não precisa falar, né? É só cantar que não está adorando. Mas o louvor que adora, ele tem uns elementos que adora a Deus. O ponto de partida do louvor que adora é o coração, né? O coração é o centro das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Nele devemos sentir um amor profundo e um desejo enorme de estar junto de Deus, de dar atenção exclusiva e de glorificar. É um amor profundo, é a sinceridade do seu coração, né? Então, partindo do coração, é isso, tem que partir do coração. O louvor é individual, irmãos. Partindo do coração, o louvor é individual. Ainda que a gente esteja no meio de uma multidão, né? Vai ter algumas pessoas adorando, porque é aquela pessoa que está com o coração rendido, sentindo vontade de obedecer e adorando ao Senhor. Amém? O louvor que glorifica a Deus é o louvor com adoração. Outro item do elementos do louvor que adora. Aprendendo da sua palavra para louvá-lo. Irmãos, quando estudamos a Bíblia, vemos grandezas de Deus, né? Vemos a sua santidade, vemos a sua bondade, seu amor, seu caráter e a sua misericórdia para conosco. E essas verdades de Deus nos faz sentir amor por Ele. Então, assim a gente consegue adorar. Então, você não consegue adorar uma pessoa que você não conhece. Por isso, a gente precisa conhecer Deus para a gente adorar. Senão, a gente só está louvando, mas não está adorando, porque você não admira quem você não conhece. Eu vou trazer um exemplo. Para elogiar uma pessoa e falar do caráter dela, você precisa conhecer. Você não consegue, às vezes você até consegue elogiar uma pessoa, mas quem pode te elogiar com profundidade é quem convive com você. Uma pessoa que pode falar verdadeiramente sobre você é quem convive com você, tá? Por quê? Porque dentro da nossa casa, muitas vezes, é onde a gente consegue ser nós mesmos, né? Na rua, muitas vezes, a gente coloca algumas máscaras, né?
Vai para a faculdade, bota uma máscara, vai trabalhar, bota 2, vai para a igreja, bota 3 máscaras. E as pessoas acabam te elogiando, mas você não é isso. Você, de fato, é quem você está dentro de casa. Então, quem pode falar sobre você e te elogiar de verdade é quem convive com você. Porque dentro de casa a gente tira as nossas máscaras. Então, por quê? Porque tem intimidade, né? Convívio. Então, o marido, o cônjuge, os filhos é que te conhece de verdade. Mas ainda assim, nem eles nos conhecem em profundidade. Só o Senhor nos conhece em profundidade. Mas quem mais pode falar da gente nessa terra é quem convive com a gente. Porque muitos casais convivem anos a fio, dormem juntos, e ele nunca imagina que o marido ou o cônjuge pode matar um ao outro. E às vezes muitos matam um ao outro. E você nunca imaginaria que ele poderia fazer esse crime, né, passional. Então só Deus nos conhece em profundidade. Mas os da família são os que mais podem falar sobre a gente. Então por quê? Porque nos conhece. Está escrito em Salmo 119:7 assim: louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus justos juízos. Então, na palavra mesmo já fala, a gente só vai conseguir, né, louvar a Deus com retidão quando a gente aprender os justos juízos dele. Outro elemento, irmãos, do louvor que adora é em espírito e em verdade. Quando Jesus fala para aquela mulher samaritana lá no poço de Jacó: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Em espírito, irmãos, significa nascer de novo. Nascer do Espírito. Está lá em João 3, 5, 8. Eu acho importante ler essa parte, tá? Eu vou abrir aqui. João 3, do 5 ao 8. João 3, do 5 ao 8. Amém? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves o seu som, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, irmãos, nascer de novo é nascer do Espírito. Quando a gente aceita Jesus, confessa Jesus como Salvador da nossa vida e como Senhor da nossa vida, Jesus envia o Espírito Santo para dentro da gente. E o Espírito Santo é como que se ele tocasse no nosso espírito, que estava morto, e esse espírito que está dentro da gente revive. Porque esse espírito nosso está morto desde a queda. Quando aconteceu o pecado com Adão, o nosso espírito morreu. Toda a humanidade, esse pecado se espalhou para toda a humanidade. Antes da queda de Adão, nós éramos inteiros com Cristo, com Deus. Nós éramos ligados com Ele. O nosso espírito era vivo, vamos se dizer. Depois do pecado, o pecado alastrou para toda a humanidade, que entrou através de Adão, então todo mundo nasce morto. Ele fala em Efésios assim: ele vos deu a vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então, nós nascemos nesse corpo da terra morto no espírito, entendeu? É o espírito que está morto. Então, esse espírito morto, ele não se conecta com Deus. Entende? Porque Deus é espírito e ele só se conecta com o espírito nosso. Entendeu? Então, o nosso espírito é morto. Quando a gente nasce, o espírito é morto. Então, quando você aceita a obra de Jesus Cristo, confessa Jesus como seu Salvador, Jesus envia o Espírito Santo para dentro da gente. O Espírito Santo acende, vamos dizer, o espírito nosso. Aí você tem vida. Aí você começa a se conectar com Deus. Irmãos, Deus, ele só consegue nos enxergar pelas lentes de Jesus Cristo. Deus não enxerga ninguém fora das lentes de Jesus Cristo. Imagine que Jesus são os óculos de Deus. Só por dentro de Jesus que Deus nos enxerga. Então, ele não recebe louvor, irmãos. Às vezes, você pode até ver alguém cantando, às vezes música evangélica, mas se essa pessoa não tiver nascido de novo, Deus não ouve porque ele não se conecta com o pecado. Ele é santo, santo, santo. Ele só se conecta com quem está dentro de Jesus.
Ele só enxerga a humanidade por dentro de Jesus. Então, a gente precisa estar dentro de Jesus para Deus nos enxergar e para Ele receber o nosso louvor e a nossa adoração. Amém? Agora, eu trouxe uma lista, irmãos, de coisas que eu amo trazer, listas de exemplos práticos do dia a dia, porque eu acho bem pedagógico, né? Então, como louvar a Deus além da música? Eu nem falei a mensagem, mas a mensagem pode ter o tema assim, louvor além da música. Então, eu vou trazer uns exemplos de como louvar a Deus além da música, tá? Quando sentimos um amor profundo por Ele, quando pensamos nele o tempo todo, quando confessamos nossa fé em Jesus Cristo, quando respeitamos o próximo, quando submetemos e respeitamos nossas autoridades e superiores, quando não criticamos as pessoas ou condenamos, quando agradecemos a Deus pelo cônjuge, pelos filhos e pelos parentes, pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pelos tios, quando agradecemos a Deus pela casa, pelo alimento ou pelo trabalho, quando agradecemos a Deus pela saúde, pela vida, pela igreja, pelo pastor, pelo propósito de vida, quando agradecemos a Deus por ser perfeito, por andar, por falar, por todo o nosso corpo funcionar perfeitamente. Quando honramos nossos pais, quando expressamos sentimento de amor, de alegria, de paz, de paciência, de amabilidade, de bondade, de fidelidade, de mansidão com o próximo, quando fugimos de toda espécie de injustiça, quando ajudamos ao próximo em suas necessidades, quando exaltamos a Deus pela manifestação da sua glória na criação, quando damos testemunho de servos fiéis a Deus, quando agradecemos sempre as coisas que tem nos feito, quando exercemos os dons que nos tem dado, quando oramos, quando confessamos nossos pecados e arrependidos pedimos perdão em nome de Jesus, quando dedicamos a leitura das Escrituras, quando dirigimos elogios sinceros a Ele, quando cantamos louvores, quando fazemos a sua vontade. Amém? E aí, quando a gente olha assim para essa lista, a gente pensa assim, eu faço bastante coisa, graças a Deus, eu estou enquadrado em várias coisas. Quando a gente olha, quando eu respeito o meu próximo, você fala assim, eu respeito o meu próximo, eu não estou xingando ninguém, não estou brigando, não estou dando tapa na cara de ninguém, eu estou respeitando o meu próximo, né? Mas quando a gente olha para 1 João 3,15, Jesus fala assim, aquele que odeia seu irmão é homicida e não tem a vida eterna. Então, eu gostaria de trazer outra lista de coisas que parecem comum, mas que não glorificam a Deus, para trazer mais reflexão. Amém? Que algumas pessoas fazem, outras não, tá, irmãos? Mas foi o que o Espírito Santo me trouxe aqui para falar, tá? Então, quando eu não cumpro com as regras de trânsito, quando eu corro demais, quando eu passo o farol vermelho, quando eu passo na zebra, quando eu corro pelo estacionamento, pelo acostamento, eu glorifico a Deus? Quando eu xingo no trânsito alguém que me fechou ou parou na minha frente, eu glorifico a Deus? Quando eu paro em vaga de deficiente ou idoso, se eu não sou, eu glorifico a Deus? Essa sou eu. Não é todas as vezes não, mas é preciso melhorar. Quando eu pego uma uva ou uma fruta na feira ou no sacolão, sem pedir para o dono para experimentar, eu glorifico a Deus? Quando eu desejo que aquele motoqueiro caia da moto e morra porque ele faz barbaridades ou fica estralando na rua da minha casa, eu glorifico a Deus? Quando eu desejo a morte dos políticos que estão fazendo barbaridades, que também são alvos do amor de Deus, eu glorifico a Deus? Quando eu sonego o imposto, seja pessoa física ou jurídica, eu glorifico a Deus? Quando eu compro mercadorias muito baratas, sem nota fiscal, que parece que veio de furto, eu glorifico a Deus? Quando eu não tenho um coração aberto para dizimar e ofertar, eu glorifico a Deus? Quando eu minto por uma boa causa, entre aspas, para ganhar um benefício ou uma causa na justiça, eu glorifico a Deus? A forma que eu trato o meu cônjuge glorifica a Deus? A forma que eu cuido das roupas dele e da casa glorifica a Deus? Até mesmo na nossa intimidade com o cônjuge, eu glorifico a Deus? Como eu trato os meus filhos, cuido deles, eu glorifico a Deus? Se eu vivo contando mentirinhas para o meu filho, só para não frustrar ele e não irritar, eu glorifico a Deus? Se eu jogo palavras de maldição na vida do filho, na infância, na adolescência ou na vida adulta, porque ele é muito rebelde, eu glorifico a Deus? Se eu estou devendo uma pessoa, mas não posso ver uma promoção que logo compro e atraso o pagamento das antigas, eu glorifico a Deus? Se alguém me dá o troco errado no mercado, a mais, e eu penso que Deus me abençoou e vou embora, eu glorifico a Deus? Se o troco vier a menos, eu vou lá reclamar.
Quando eu odeio o meu próximo, eu glorifico a Deus. E quando eu nego ajuda para o meu próximo, eu glorifico a Deus. Quem dá ao pobre não terá falta. Está escrito em Provérbios 28 e 27. Mas quem fecha os olhos para isso terá muitas maldições. Eu vou contar um testemunho breve que nem está na mensagem. Mas eu falei, Senhor, se for para eu contar, o Senhor vai me dar coragem, eu vou falar. Esses dias, irmão, tem algumas pessoas que eu ajudo, e aí tem pessoas que elas não têm muito assim, elas necessitam bastante, mas elas não têm muito senso. Então, você acaba de ajudar, ela pede de novo. Aí você acaba de ajudar, ela pede de novo. E aí a gente vai ajudando, minha mãe também. Só que esses dias, eu tinha acabado de ajudar, e aí a pessoa pediu em seguida. A pessoa precisa. Não estou falando que não precisa. E eu fiquei orando, eu falei, Senhor, está certo isso? É dessa forma mesmo? Todas as vezes eu tenho que fazer quando a pessoa me pedir? Porque eu não quero errar, Senhor. Porque eu reservo um valor para abençoar, tá? Para os irmãos entenderem. Aí, não estou falando que eu não tinha. Mas eu estava assim, será que é isso mesmo? Todas as vezes que a pessoa me pedir, eu devo fazer? E eu fiquei pensando, Senhor, eu não quero errar, porque eu não sei se eu devo fazer todas as vezes que a pessoa pede, ou se eu devo fazer quando o Senhor toca no meu coração, mas meu coração não é tocado toda hora, enfim. E aí, só que Deus não deixa eu esquecer da pessoa, né? Tipo assim, às vezes eu deixo a pessoa no vácuo lá um pouco, mas eu não esqueço da pessoa. De vez em quando eu estou lembrando da pessoa. E eu orei e eu falei, Senhor, isso está me incomodando. E aí eu falei, Senhor, fala comigo, eu preciso de uma resposta. E faz muito tempo que eu não faço isso, irmãos, de pedir para Deus falar comigo na palavra. Antigamente, eu abria muita palavra para Deus falar comigo, e Deus sempre falou. Mas hoje Deus fala comigo de outras maneiras, né? Mas nesse dia eu estava com pressa. Eu falei, Senhor, fala comigo da palavra. Irmãos, e quando eu abri, saiu nesse versículo, Provérbios 28, 27. No começo vinha falando que o pobre, que o preguiçoso vai trazer pobreza. Se o irmão for ver, está lá. Provérbios 28, começa a ler do 23 para frente até chegar no 27. E eu fui lendo. Quando chegou nesse, estava assim, quem dá ao pobre não terá falta, mas quem fecha os olhos para isso terá muitas maldições. Aí eu falei, obrigado, Jesus. Obrigado, porque não compete a mim. Se eu tenho que fazer, e não compete a mim. Se ele pode trabalhar, se ele não pode, amém. Eu até compartilhei com a mãe, né, mãe? A mãe falou, Deus responde. É isso, irmãos, Deus falou comigo, amém? Irmãos, existe outra forma de louvarmos a Deus. Sabe como? No sofrimento. 1 Pedro 1,7 fala assim. Pode mudar o slide. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Aqui, irmãos, Pedro está comparando a fé com o ouro refinado pelo fogo. Assim como o fogo refina o ouro, as provações refinam a nossa fé. Certo? Então, quando a fé permanece firme em meio às lutas, você está glorificando a Deus. Porque mostra que você está confiando e Ele é digno de confiança. Tá? Temos a história de Jó. Jó se manteve fiel, mesmo sem entender. E perante a sua fidelidade, Deus foi glorificado na presença de Satanás. Então, se você está passando por uma luta muito grande, e você mesmo não estando entendendo, mas você não está reclamando, e você não está sentindo ira contra Deus, saiba que a sua vida e essa luta está glorificando a Deus. Amém? Irmãos, depois de tudo isso, temos os benefícios do louvor. Amém? Quais são os benefícios do louvor? Primeiro, cumprimos com o nosso propósito, irmãos. Fomos criados para o louvor da glória de Deus. Amém? Renovamos as nossas forças. Isaías 40, 31 diz assim, ao louvar, somos fortalecidos. Alegria mútua. Alegramos a Deus e nos alegramos nele. Está escrito assim, o Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se agradará de ti com alegria. Ele se renovará no seu amor e se alegrará em ti com júbilo. Né? Então, é uma alegria mútua. O louvor, irmãos, esse louvor, eu estou falando louvor de canção, tá?
O louvor é uma arma poderosa. Sabe aquele ditado que diz, quem canta seus males espanta? Então, é verdade, porque temos vários exemplos, né? Mas tem um exemplo aqui que Davi, quando tocava, né, o mau espírito de Saul saía. Entende? O rei Josafá tinha um exército pequeno diante dos seus inimigos poderosos. Mas por ordem de Deus, o Senhor falou assim, não entre guerreando com armas, entre louvando. E Deus venceu a guerra, e os próprios inimigos se matavam entre si. Eles chegaram só louvando perante a guerra. Eles não precisaram atacar ninguém. E Deus venceu por eles. E o rei de Judá venceu. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus à meia-noite nas cadeias. E as portas se abriram e as correntes se soltaram. Quando os benefícios do louvor evangelizamos, o nosso louvor, irmãos, impacta vidas e glorifica a Deus. Muitas vezes, onde a palavra não entra, o louvor entra, porque a melodia é como se fosse uma chave das nossas emoções e aonde vai direto para o coração. Então, muitas vezes, no louvor, a gente evangeliza, entra mais no coração das pessoas, né? E o louvor em ações. Refletimos Cristo e deixamos um legado. Então, toda vez, irmãos, quando a gente age de forma íntegra, em obediência, em amor, em retidão, a gente reflete Cristo e deixa um legado para a nossa descendência. E a gente impacta gerações. Porque os nossos filhos, irmãos, eles estão nos observando. Tem um ditado que diz assim, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. E hoje eu vejo na minha família, minha de origem e na minha atual, o quanto que o exemplo arrasta, né? Eu vejo muito isso. Aí tem o que desqualifica o louvor? Existe algo que desqualifica o louvor, existe um ruído do louvor. O que poderia ser? O pecado. A única coisa que desqualifica o louvor é o pecado. Não é ser desentoado, não é gaguejar, não é ser simples no fazer ou no falar. A única coisa que desqualifica o louvor que adora a Deus é um coração orgulhoso, soberbo e vaidoso. E não somos mais escravos do pecado, irmãos, né? Depois de Jesus Cristo, quando aceitamos Jesus Cristo. Mas o pecado ainda tenta se fazer presente na nossa vida. Por isso que nós precisamos nos purificar todos os dias para que Deus receba de nós o perfeito louvor e chegue até o trono de Deus como cheiro suave. Devemos reconhecer os nossos erros, devemos confessar os nossos pecados todos os dias e devemos pedir perdão todos os dias em nome do Senhor Jesus. E no que diz respeito louvor em forma de música, nós devemos sempre perguntar para nós mesmos, qual é o motivo que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso para Deus ou para vontades pecaminosas? E nas nossas ações, mesma coisa. Na nossa boa atitude, nós devemos sempre perguntar, qual é o motivo que eu estou fazendo essa boa ação? É para a minha glória ou é para a glória de Deus? Tudo é para a glória de Deus. Entendeu, irmãos? Então, nós fomos predestinados, salvos, escolhidos para o louvor da glória da sua graça. Essa graça tem uma glória e nós estamos aqui para louvar essa glória. Então, vamos supor que essa glória é uma luz muito forte no céu, nesse universo. E o mundo não consegue ver essa luz, certo? Vamos supor que nós, que estamos em Cristo, só conseguimos ver essa luz. Então, nós devemos ser como se fosse um espelho, que a glória bate em nós e reflete para o mundo. Então, essa bondade toda de Deus que está dentro dessa graça e desse amor, deve bater em nós e refletir para o mundo ver a glória de Deus. Porque o mundo, as trevas não estão conseguindo ver essa glória. Nós devemos ser o espelho de Deus na terra. Amém? Fomos predestinados para o louvor da glória da sua graça. É tudo sobre Ele, não é sobre nós. Nós devemos refletir a sua glória. Amém? A mensagem acabou, graças a Deus. Irmãos, que essa mensagem encontre morada nos vossos corações. Rapidinho, pastor. Se ele me permitir, né? Eu estava em casa hoje meditando, né? E estudando, e memorizando.
E, de repente, me veio um louvor que, irmãos, eu comecei a cantar e eu comecei a chorar e eu senti a presença de Deus e foi uma coisa linda no meu quarto hoje. E eu senti que esse louvor deve ser a canção do nosso coração todos os dias. E se o pastor me permitir, eu gostaria de cantar. Se os irmãos souberem, também cante comigo. Lembrando que faz muito tempo que eu não canto esse louvor, não escuto, mas é antigo, é de Osés de Paula, minha mãe gosta muito. E eu falei, e eu acho que isso foi uma inspiração de Deus para eu sentir, tipo assim, Priscila, é sobre isso, que o seu coração deve estar conectado, sentindo, sabe? Então, se o irmão, pode soltar, irmão Walter. Assim como a noite espera pelo dia, assim como a praia espera pelo mar, assim como a nuvem espera pelo vento, com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Mais que as flores esperam pelo orvalho, bem mais que um perdido espera te encontrar, bem mais que um filho espera a mãe querida. Com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus, oh meu Jesus.